Olhando para as métricas de conteúdos dos últimos 20 anos do Enem. Pois é, mais de 20 anos de prova. O que é que mais caiu em biologia ao longo desse tempo inteiro? A gente precisa olhar para isso porque é um direcionamento estratégico que você precisa ter para você saber onde colocar a sua energia. Eu amo esses conteúdos de estratégia porque se eu tivesse acesso a isso na época que eu estava estudando, eu não ficava com aquela noia de estudar tudo todo o tempo, toda vez. Imagina aí, principalmente para você que já está fazendo cursinho há mais tempo, tá? Então você já está no seu segundo ano, no seu terceiro ano de cursinho ou até mais. Isso para você é muito pesaroso, porque você continua com aquele pensamento de, poxa, aquele preciosismo, professor, eu preciso ver fisiologia inteira o ano inteiro, eu preciso ver botânica todinha de novo, eu preciso ver biologia celular todinha de novo. E muitas vezes não é tão necessário assim. Primeiro, porque você já teve muito contato com isso ao longo dos anos. Segundo, né, estrategicamente você precisa ver o que é que mais cai. Botânica cai tanto assim para você ficar vendo tudo todo ano, entendeu? Tem aluno meu que passou aí um ano, passou em medicina, né, foi aprovado aqui na medicina, em medicina na UFRN e negligenciou botânica. Peraí, professor, como assim? Você está dizendo que eu não preciso estudar botânica? Não. A gente adotou isso como estratégia porque ele tinha lacunas em outros conteúdos que eram muito mais recorrentes do que botânica. Resultado, chegou botânica no Enem? Chegou. Uma questão só. Ele deixou essa questão para lá, porque realmente ele não tinha estudado, mas fez 14 de 15 em biologia. Cara, TRI vai lá para cima. Ele fez mais de 35 em naturezas e foi aprovado. Então isso é estratégia. É tipo aqueles concursos, tá certo? Que quando você erra uma, você anula a outra. Então tem algumas escolhas que é melhor você deixar em branco do que você fazer. Pegou a ideia? Então, estrategicamente, você precisa ter esse tipo de estudo. O que é que eu estou dizendo para você? Joga botânica no lixo? Não, não é isso. Se você entendeu isso, você vai comentar aqui no vídeo. Não, professor, não é isso, beleza? Então, por quê? Porque o que eu estou dizendo é que dentro desse conhecimento estratégico, dentro desse trabalho dos números, a gente pode adotar medidas estratégicas que valem mais apenas, que valem mais a pena para um indivíduo ou outro, tá? Isso é o caráter da individualização. Esse é o ponto do que a gente trabalha aqui dentro da mentoria, dentro da parte da M Academy com a parte pedagógica, tá certo? Então, biologia feita, estruturada de forma individualizada para você, onde você tem um acompanhamento de um mentor que vai tomar esse tipo de decisão junto com você daquilo que vai garantir maior eficiência e maior rendimento para o seu desempenho no Enem, tá certo? Então, isso daí é individualização. Não é colocar todo mundo sentado numa cadeira e dizer todo mundo vai aprender do mesmo jeito. Olha só, vou botar aqui no quadro cada um que se vire. Também não é assim, beleza? Então vamos lá. Olhando para esses 20 anos de Enem, o que é que mais caiu em biologia? Logo de cara, você já vai ver aqui, tá? E essa divisão ela está estruturada por, eu diria assim, por temas, não por conteúdo, mas por temas, né? Assuntos relacionados a conteúdos grandes da biologia, que seria aí o que mais cai dentro de biologia ao longo dos anos, seria exatamente a parte de quê? A parte de ecologia. Só que dentro da ecologia, quais são os temas que são mais abordados? Aí você já vai ver logo aqui no início, ó. Desequilíbrio de ecossistemas. É problema ambiental. Olha só a frequência, ó. 62 questões, cara. São 62 questões, tá? Então isso daí é muita questão por prova. São mais de 3 questões por prova, tá? Ao longo de todos esses anos. Então a gente tem aqui uma recorrência altíssima de 11,5% ao longo de todos os Enems. Veja que eu não estou trabalhando no bloco ecologia. Se eu fosse falar só ecologia, essa porcentagem seria bem mais alta, mas só de desequilíbrios em ecossistemas, desequilíbrios ambientais, eu tenho 11%, tá? Então, perceba que isso daí é de extrema importância. Vamos lá para os outros dois, tá? Que estão aí sendo cada vez mais abordados e tem muitas representações. Olha só, são 536 questões aqui dentro desse bloco, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, 23 dessas 536 ao longo desses 20 anos são questões que falam sobre doenças causadas por vírus. E especialmente nos anos em que a gente tem problemas epidemiológicos, como epidemiologia de dengue, tá? Quando a gente falou ali da pandemia da Covid, então muitas questões têm caído depois da pandemia da Covid no Enem. Então isso aí representa aí um compêndio de 4,29% das questões trabalhando esse conceito de doenças causadas por vírus, né? Trabalhando questões sobre viroses. Aí a gente vem para DNA e material genético, no funcionamento dos genes. Então aqui a gente tanto inclui a parte de genética molecular,
quanto à parte de expressão gênica, quando a gente vai falar um pouquinho sobre como aquela informação ela é traduzida em algo visível externo. Então a gente tanto fala sobre o material genético como o funcionamento dos genes. E a gente pode falar de genótipo, de fenótipo, de padrão de herança, entre outras coisas. Então isso daí é muito importante dentro dessa conjuntura, tá bom? Então 22 questões, olha só, falando sobre esse tema ao longo desses anos todos de Enem. Então dentro desses 536 itens avaliados, a gente tem 22 trabalhando esse conceito aí de DNA e os seus desdobramentos. Olha só onde é que ecologia aparece aqui de novo. Ciclos biogeoquímicos com mais 3%. Então, se você faz aqui por conteúdo, eu falo ecologia, fisiologia, né? O grande grupo, veja que aqui eu já tenho um somatório, tá? Eu já tenho 11,5 mais 13,17, isso aí já vai para quase 15%. Se eu for anexando os outros conteúdos de ecologia que vão caindo ao longo dos anos, preservação ambiental, a gente vai trazer aí estrutura trófica, relações ecológicas, essa porcentagem de questões de ecologia ela vai cada vez mais aumentando, tá bom? Então isso aí é muito importante. Veja que relações ecológicas está aqui mais uma vez, ó, cadeias alimentares mais uma vez. Então olha só, a gente tem aqui, ó, 2,99% e 2,80%. Então aqui só aqui já vai 6%, mais 3 já vai para quase 10%. Aqui, ó, já com 11 já vai para 20%. Então, veja que o grande grupo da ecologia, segmentado aqui pelo que nós conhecemos como temas da ecologia, vai fazer muito sentido a gente olhar para isso. Porque, veja, olha só como esse olhar estratégico muda tudo. Professor, o que é que mais cai no Enem? Ecologia. Aí lá vai o cara, vai estudar tudo de ecologia mesmo. Vou pegar um livro de ecologia lá na faculdade, porque eu tenho acesso à biblioteca da faculdade pública. Vou pegar esse livro e ficar estudando lá todo dia. Não. O que é que você precisa focar aqui? Desequilíbrios ambientais, em primeiro lugar. Ciclos biogeoquímicos. E dentro dos ciclos biogeoquímicos tem dois que mais caem, não são todos. Ciclo do nitrogênio e ciclo do carbono, tá? São os dois que mais caem. Relações ecológicas e cadeias alimentares. Pronto, esses 4 conteúdos, esses 4 temas de ecologia são os que mais aparecem em questões. Então, eles juntos compreendem aí 20% dos 536 itens que foram avaliados nessa análise estratégica aqui de conteúdos e de temas, tá? Então, faz muito sentido a gente seguir esse viés, tá? Então, perceba que isso aí faz total sentido. Aí a gente tem outros aqui, ó, que tem representatividades muito grandes, são 17 questões igual ciclos biogeoquímicos aqui, ó, que é a parte de bioquímica e biologia celular. São dois assuntos que fazem muito sentido e que precisam estar presentes aí no nosso cronograma estratégico de estudos para a biologia. Depois a gente tem outras classes de doenças. Então veja que o grande grupo aqui, ó, das parasitoses, então vírus, protozoários e bactérias, vão compreender aí o grande grupo da parasitologia. Se você pegar aqui, ó, 2,24, 2,43 e você tem lá em cima quase 5, né? Então a gente tem aqui justamente 4,29. Então eles juntos aí já vai chegar perto de 10% de questões falando sobre parasitologia. Então isso já liga um alerta para a gente. Parasitologia está sendo muito cobrada. Então sempre tem uma doença ali na prova de biologia. Pode ser de vírus, que é o que costuma cair mais. Pode ser de protozoários, que é o que costuma também cair em segundo lugar. Ou pode ser de bactérias, tá? Então fica muito atento a isso. Um quesito que eu quero chamar a sua atenção aqui, ó, é justamente para o quesito saúde, tá certo? Esse quesito saúde aqui, ele vai estar incluso dentro da parte de fisiologia. Então, fisiologia é um dos assuntos que mais são recorrentes no Enem. E aí, dentro do assunto de fisiologia, qual é o que mais cai? Imunologia, sistema imunológico, tá? Então, essa parte de saúde, vacina, tratamento, células específicas, síntese de anticorpos, entre várias outras coisas que acabam aparecendo aí e surgindo dentro desse contexto, tá? Então veja que essa distribuição chama a nossa atenção para coisas que a gente já conhece estrategicamente falando e mais, traz os temas que a gente precisa trabalhar. Então se você tem algo para sair desse vídeo aqui estudar, é o quê? Desequilíbrios ecossistêmicos, doenças causadas por vírus, saúde, tá? Imunologia. Depois você vai ali para biologia celular, bioquímica, entre outras coisas. E veja que lá embaixo a gente ainda tem, ó, relações interespecíficas, mais um conceito, mais temas relacionados com ecologia, ó, mais 2%, são mais 12 questões.
Se você juntar isso aqui, ó, são 62. Aí você puxa aqui, ó, mais 16, mais 15, mais 12, tá certo? Então você fica aí, ó, 31 com 62 já dá 93, mais 12 dá 95, 105 questões dessas 500 questões, mais de 500 questões, 105 são só de ecologia. Veja só, isso daí é um número muito importante para a gente prestar atenção. Aí vem aqui metabolismo fotossintético e por último a gente tem a parte de biotecnologia. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa parte de biotecnologia. Por quê? Técnica de DNA recombinante é o que mais costuma cair da parte de biotecnologia dentro do Enem. E principalmente nos últimos anos. Então a gente está analisando aí 20 anos, tá? Mas nos últimos 5, biotecnologia vem aparecendo recorrentemente com esse tema, DNA recombinante. Então requer atenção, estudo e foco nesse conteúdozinho aí. Ah, professor, não consigo entender, eu não tenho tempo, estou assistindo esse vídeo perto do Enem. Foca em DNA recombinante. Isso vai mudar o teu jogo aí nessa reta final para o Enem, tá? E dentro dessa conjuntura, eu quero te entregar a minha plataforma que está estruturada dentro dessa estratégia, mostrando para você a sequência do que mais cai e o que é que você precisa focar mais para estudar. Então, as aulas que você precisa dar mais foco, elas acabam sendo um pouco mais longas, tendo mais questões. Aquelas que você tem menos foco, elas já estão estrategicamente pensadas para você não perder muito tempo com elas. Então você vai ter acesso àquilo que você realmente precisa saber daquele assunto que é pouco recorrente e aí você vai direto para o seu foco em desempenho e eficiência. Então se você quer estudar com uma plataforma que já está planejada dentro dessa análise estratégica de números que a gente fez aqui, resgata 15 dias de graça aqui para você experimentar isso e depois você agradece por esse presente, beleza? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!